O papel reflexivo dos professores e os desafios contemporâneos. Introdução. Hoje, diante das constantes inovações tecnológicas e transformações ocorridas na sociedade e na educação, os professores, mais do que nunca, precisam se preparar para lidar com tantos desafios. Não é suficiente saber usar as tecnologias em sala de aula. Os desafios são muito mais complexos e profundos. As mudanças tecnológicas podem alterar a natureza dos produtos culturais e dos mecanismos de percepção humana. Podem influenciar a maneira como as pessoas percebem, interagem e participam da cultura. Isso destaca a importância de uma compreensão crítica e reflexiva da tecnologia na formação da cultura contemporânea, principalmente diante da precarização do trabalho docente. Essas considerações nos levam a questionar sobre o papel dos professores nesse cenário contemporâneo tão complicado em que vivemos. A desvalorização da docência, o crescimento do mercado educacional são algumas das condições relacionadas à inclusão das tecnologias na educação. Nesse contexto, serão abordados o papel reflexivo do professor e os desafios contemporâneos, a influência e impacto das tecnologias na educação e na profissão docente. Metodologia. Como uma produção construída sobre a forma de ensaio crítico, o presente trabalho não adere à pretensão de fornecer conteúdos finais e definitivos. Pelo contrário, ele se apresenta como um estudo em constante desenvolvimento, suscetível a reescritas, acréscimos e ajustes, pois reconhecemos que a reflexão sobre mídias digitais e educação encontra-se atualmente em um estado de fluxo contínuo. A complexidade e a dinâmica das questões abordadas exigem uma abertura para as transformações, uma vez que novas perspectivas, descobertas e mudanças surgem de forma constante. Nesse sentido, o texto permanecerá como um reflexo das reflexões e análises em um determinado momento, enquanto reconhecemos a necessidade contínua de reavaliar, revisar e aprimorar nosso entendimento em resposta às transformações em curso. O papel do professor reflexivo e os desafios contemporâneos. Hoje, os professores têm um papel fundamental na educação, de desenvolver o pensamento crítico para lidar com os desafios contemporâneos, principalmente os desafios relacionados às mídias digitais e à instrumentalização do ensino e do ser humano. É urgente e uma responsabilidade do professor e da escola o entendimento crítico de como as mídias funcionam, de como comunicam, de como representam o mundo e de como podem alterar os comportamentos. Sua capacidade de manipulação e influência na educação e na construção da cultura contemporânea. Os interesses do mercado podem ter várias interferências na profissão docente, na qualidade da educação, e as mídias podem colaborar nesse processo. O intenso crescimento das ferramentas de inteligência artificial generativa expõe dilemas complexos que envolvem diversos atores sociais. No centro disso está a educação. Educadores devem preparar as novas gerações para lidar com os efeitos adversos das inteligências artificiais e da ação algorítmica, incluindo
a identificação de sua presença, compreensão de seus efeitos no comportamento individual e coletivo e a habilidade de questioná-los e até modificá-los. A educação deve promover a desalienação em relação à tecnologia, capacitando os usuários e fortalecendo sua autonomia frente às máquinas. Para isso, é essencial que o tema seja abordado com qualidade nas salas de aula. Para enfrentar esses desafios, precisamos saber acessar e avaliar mensagens, mas também, e cada vez mais, perceber o funcionamento e os efeitos do próprio ambiente tecnológico. Em tempos de inteligência artificial, a computação precisa entrar na pauta da educação midiática, para entendermos os seus impactos sobre a justiça social e a democracia. Precisamos preparar a sociedade para lidar criticamente com o ambiente algorítmico. Para isso, abordar os algoritmos e as inteligências artificiais deve ser encarado como uma ampliação do letramento midiático e informacional de todo cidadão. Considerações finais. É importante analisar criticamente esses discursos e reconhecer a complexidade das relações entre tecnologia, educação, política e economia, a fim de desenvolver abordagens mais equitativas e eficazes para o uso da tecnologia na educação, considerando não apenas as promessas tecnológicas, mas também os desafios sociais e estruturais associados. Tudo isso demanda dos professores uma compreensão mais ampla, reflexiva e crítica sobre as implicações sociais, culturais, políticas e econômicas das mídias e tecnologias e sua capacidade de manipulação e influência na educação e na construção da cultura contemporânea. A relação desse tema com a importância da reflexão e criticidade tem referência com o que a mídia tenta incutir como padrão normal de comportamento, da mesma forma com que a mídia tenta modificar as nossas mentes para aceitar outros padrões de comportamento.